Números como símbolos. Pode haver alguma dúvida de que os numerais sejam usados na escritura como símbolos. E comparando os casos em que algum numeral é empregado, pode-se frequentemente chegar à ideia oculta nele. O significado de alguns números é óbvio demais para alguém se equivocar, já o de outros é menos aparente. Em alguns casos, o número simbólico pode ser descoberto onde o próprio numeral não é mencionado, como por exemplo, em 3 podemos classificar a lei, os salmos e os profetas, espírito, alma e corpo, e assim por diante. Algumas referências são fornecidas aqui para cada número. Número 1 representa supremacia, exclusividade. Um só Senhor, Deuteronômio capítulo 6, verso 4, Isaías 42, 8, Zacarias capítulo 14, verso 9. Um Deus e Pai, 1 Coríntios 8, 6, Gálatas 3, 20, Marcos 12, 29, Efésios 4, 6 e 1 Timóteo 2, verso 5. Não há outro Deus, senão um só, um Senhor, Jesus Cristo. 1 Coríntios 8, 4 e Efésios 4, 5. Um Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 11 e 13. Um mediador. 1 Timóteo 2, verso 5. Um corpo. 1 Coríntios 12, 12 e 13. E Efésios 4, 4. Uma esperança, uma fé, um batismo. Efésios 4, verso 4 e 5. Uma só oferta que aperfeiçoou para sempre os santificados. Hebreus 10, 14. Vamos agora ao número 2. Distinção e, portanto, testemunho e companheirismo adequado quando em acordo. São necessárias 2 testemunhas, Deuteronômio capítulo 19, verso 15 e 2 Coríntios 13, verso 1. Caleb e Josué deram testemunho da terra, Números 14, verso 6 ao 9. 2 espiões enviados ao Jordão, Josué 2, verso 1. 2 oliveiras, figuras de 2 testemunhas, Zacarias 4, 3 e Apocalipse 11, 4 ao 3. A palavra de Deus e seu juramento mostram a imutabilidade de seu conselho, Hebreus 6, 17 ao 18. 2 devem concordar em oração, Mateus 18, verso 19. 2 ou 3 podem ser reunidos em nome de Cristo, Mateus 18, verso 20. Número 3. Plenitude ou perfeição divina e, portanto, perfeição em testemunho. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esta plenitude teve o prazer de habitar no Filho do seu amor. Colossenses 1, 19. 3 vezes a voz veio do céu a respeito do Senhor Jesus. Mateus 3, 17, 17, verso 5 e João 12, verso 28. O Senhor Jesus é profeta, sacerdote e rei. Também filho de Deus, filho do homem e filho de Davi. 3 dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam num. 1 João 5, 7 a 8. As Escrituras, compreendendo a lei, os profetas e os salmos, deram testemunho de Cristo. Lucas capítulo 24, verso 44. Fé, esperança e amor são elementos da vida cristã aqui.
Um cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eclesiastes 4:12. Correspondendo à perfeição no testemunho. 3 também descreve a experiência aperfeiçoada. Lucas capítulo 13, verso 32, Gênesis 22:4 e Atos 9:9. Agora o número 4. Completude naquilo que é criado ou ordenado por Deus. 4 ventos dos 4 cantos do céu. Jeremias 49, verso 36. 4 cantos da terra. Apocalipse capítulo 20, verso 8. Na organização do acampamento de Israel, havia 4 bandeiras. Números capítulo 10, verso 14 ao 25. Ezequiel viu 4 seres viventes, cada um com 4 rostos, 4 asas e 4 mãos. Ezequiel 1, 5 ao 8. Compare os 4 seres viventes em Apocalipse capítulo 4, verso 6. Agora o número 5. Fraqueza humana na sua estimativa de obrigação. Na dedicação do tabernáculo, cada príncipe ofereceu como oferta pacífica 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros. Números capítulo 7, verso 17 a 83. Fraqueza em contraste com o poder do inimigo. 5 devem perseguir 100. Levítico capítulo 26, verso 8. Os discípulos só puderam fornecer 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos quando os 5.000 foram alimentados. João capítulo 6, verso 9. Paulo disse que preferia falar 5 palavras para ensinar os outros do que 10.000 palavras em uma língua desconhecida. 1 Coríntios capítulo 14, verso 19. Na parábola das virgens, havia 5 prudentes e 5 tolas. Mateus 25, verso 2. Agora o numeral 6. Incompletude, imperfeição, um abaixo do número perfeito. O número 7. Salomão tinha 6 degraus até seu grande trono. 1 Reis 10, 19. Mas não foi elevado o suficiente para salvá-lo da idolatria. 666 talentos de ouro foram trazidos para ele em um ano. 1 Reis 10, 14. Ainda assim, ele teve que confessar que tudo era vaidade e aflição de espírito. Os judeus em Canaã tinham 6 potes de água para purificação. João capítulo 2, verso 6. Mas expressaram a insuficiência das ordenanças para atender às necessidades do homem. O número da besta do império será 666. Apocalipse capítulo 13, verso 18. Sendo imperfeito em todos os detalhes. Agora o número 7. Completude espiritual. Geralmente no bem, mas ocasionalmente no mal. É o composto de 3 e 4 e o maior número individual indivisível. 7 dias na semana. Cada 7º dia era um dia de descanso. Cada 7º ano era um ano de descanso para a terra. A cada 7 vezes, 7 anos acontecia o jubileu. A criação estava concluída no 7º dia, sendo o descanso de Deus o resultado. Havia 7 lâmpadas para o castiçal de ouro. Números capítulo 8, verso 2 e compare Zacarias capítulo 4, verso 2. O sangue era aspergido diante do Senhor 7 vezes. Levítico capítulo 4, verso 6 a 17 e capítulo 8, verso 11. O cristão é exortado a guardar a festa de 7 dias após a Páscoa, o que a torna uma festa perpétua para ele. 1 Coríntios capítulo 5, versos 7 a 8. João fala de 7 espíritos diante do trono de Deus. Apocalipse 1, 4. Existem 7 abominações no coração do homem. Provérbios 26, verso 25. A primeira besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 13, verso 1. No Apocalipse, 7 ocorre frequentemente. O
O símbolo é encontrado nele mais de 7 vezes 7. O perdão deve ser 70 vezes 7. Mateus capítulo 18, verso 22. Agora o número 8. O novo início fora da ordem da criação, mas conectada com ela, portanto, em ressurreição. A circuncisão era no 8º dia, quando uma nova comunhão era iniciada. 8 almas foram salvas na arca, para começar o novo mundo. 1 Pedro 3,13 e 2 Pedro 2,5. A nova forma do futuro Império Romano será a 8ª. Apocalipse capítulo 17, verso 11. O dia da ressurreição pode ser chamado de 8º, o dia após o 7º, o sábado judaico. Agora o número 10. Base completa de responsabilidade humana. O faraó foi visitado por 10 pragas. Êxodo 7, 12. Os 10 mandamentos. Êxodo 34, verso 38. Abraão deu 1/10 dos despojos a Melquisedeque. Gênesis 14, 20. Os israelitas deram 1/10 aos levitas e 1/10 aos sacerdotes. Números 18, verso 21 e verso 26. 10 virgens saíram ao encontro do noivo. Mateus 25. Havia 10 servos a quem as minas foram confiadas. Lucas 19, 13. Na última forma do Império Romano haverá 10 reis. Apocalipse 17, verso 12 e verso 16. Número 12. Completude administrativa, isto é, naquilo que é estabelecido ou demonstrado para o homem. O primeiro mais divisível dos números anteriores. Havia 12 patriarcas ancestrais das 12 tribos, que são comemorados nos 12 pães sobre a mesa. As 12 pedras no peitoral e 12 nomes nos ombros do sumo sacerdote. Havia também as 12 pedras tiradas do Jordão, e as 12 pedras colocadas no leito do rio. Também na mulher com uma coroa de 12 estrelas. Apocalipse 12, verso 1. Por meio dos 12 apóstolos, o Senhor alimentou as multidões famintas. Os 12 apóstolos se assentarão em 12 tronos, julgando as 12 tribos. Mateus 19, verso 28. A Nova Jerusalém terá 12 fundamentos para seus muros com os nomes dos 12 apóstolos. Terá 12 portas, consistindo em 12 pérolas, com os nomes das 12 tribos inscritos. As portas serão atendidas por 12 anjos. Apocalipse capítulo 21, verso 12 ao 21. Há 12 horas no dia, nas quais os filhos da luz podem andar. João 11, verso 9. A flexibilidade da perfeição administrativa pode ser vista em 6:2. 2 apóstolos em cada uma das 6 companhias enviadas para pregar. 2:6. 6 pães em cada uma das 2 fileiras de pães da propiciação. 3:4. 4 colunas de 3 nomes no peitoral. 4:3. 3 portas em cada um dos 4 lados da Nova Jerusalém. Agora o número 40, que dá igual 10 vezes 4. Provação completa para trazer à luz o bem ou o mal. Moisés ficou 40 anos no deserto, sendo ele próprio provado. Ele esteve no monte por 2 períodos de 40 dias, que foram tempos de provação para os israelitas. Êxodo 24, 18 e 34, 28. Os espias ficaram 40 dias espiando a terra. Números 13, verso 25. As tribos foram testadas durante 40 anos no deserto. Atos 13, verso 18. Golias desafiou Israel por 40 dias. 1 Samuel 17, verso 16. Saul, Davi, Salomão
e Jeoás foram testados cada um por um reinado de 40 anos. O período de teste de Elias no Horebe foi de 40 dias. Nínive recebeu 40 dias para arrependimento. Jonas 3, verso 4. O Senhor Jesus esteve sob tentação durante 40 dias. Mateus 1, verso 13.